Vamos começar com algo que qualquer pessoa normal teria ignorado ou ficado histérica tentando decifrar. Dong Bong-su estava no celeiro, olhando para o rosto de um cavalo, quando percebeu que havia letras translúcidas pairando na sua visão, flutuando, acompanhando o movimento dos olhos independente de para onde ele virasse a cabeça. Repetiu o processo algumas vezes, virou para a esquerda, as letras foram junto, virou para a direita, ainda lá. Olhou para o teto, persistiram. Concluiu que as letras estavam sempre no centro do campo visual e que tinham formato tridimensional, não o plano que se vê normalmente numa tela. Azura Scans, qualquer protagonista de Isekai mediano, teria gritado sistema e começado a acenar os braços no ar. Dong Bong-su ficou parado, processando, porque aquilo era familiar de um jeito específico. Ele havia visto algo assim pouco tempo antes. O jogo de realidade virtual Murin Online. Quando fez login pela primeira vez, uma frase de boas-vindas ficou à frente dos olhos, exatamente daquela forma, por um tempo. O sistema do jogo não havia desligado completamente, ao ser transportado para o Murin real. Uma parte da interface do Murin Online veio junto menos como um programa que crashou, mas deixou processos rodando em segundo plano. Mesmo agora, as palavras minúsculas Murin Online flutuavam ao longe na visão dele. Azura Scans, isso significava uma coisa muito interessante. Ele não estava completamente desconectado do sistema. E um sistema de jogo no mundo real de artes marciais não era só uma curiosidade técnica menos. Era uma ferramenta, uma vantagem. O tipo de coisa que um predador metódico e frio imediatamente começa a calcular como explorar. Mas antes de qualquer estratégia de longo prazo, havia o problema mais imediato e mais cheiroso: o cotidiano do celeiro. E o cotidiano tinha um ritmo. Toda manhã ele acordava com o som alto de guerreiros fazendo algo no salão de treinamento, longe do estábulo. No começo não sabia o que era, mas depois ficou surpreso ao ver pela fresta da porta. Eram artistas marciais, de verdade. Espadas se chocando, movimentos rápidos demais para o olho acompanhar. Técnicas com aquela precisão e fluidez que só existe quando alguém passou décadas aperfeiçoando o mesmo gesto até virar instinto. Azura Scans era como uma versão ao vivo do Murin Online. E aí o peso da situação ficou ainda mais concreto, né? Aquelas habilidades que no jogo eram apenas animações com nomes bonitos aqui eram reais. Tinham impacto real, causavam dano real. E as pessoas que as usavam não tinham código de ética de jogador, tinham ambição, hierarquia e muito ódio acumulado. O Surskans Dong Bong-su observou tudo sem fazer um gesto, sem excitação visível, sem aquela cena clássica de preciso aprender artes marciais urgente que todo protagonista de manhwa entrega nos primeiros capítulos. Ele só catalogou, arquivou, guardou cada detalhe do que via como quem faz anotações num diário de caça. Onde ficam os fortes como Semobem? Que tipo de poder esse mundo oferece para quem sabe usá-lo? O celeiro continuava fedendo. O corpo continuava fraco. O supervisor continuava sendo o tipo de problema que ainda não era a hora de resolver. Mas agora havia uma camada a mais. Um sistema parcialmente funcional, guerreiros reais do lado de fora e um predador dentro de uma embalagem quebrada que acabava de terminar o inventário do novo ambiente. A fase de observação tinha começado. E quando Dong Bong-su termina de observar a próxima fase, nunca é agradável para quem estava sendo observado. Tem gente que chega num mundo novo e passa meses se adaptando. Chora, questiona, tenta entender as regras, faz amigos, comete erros, aprende com eles. É bonito, é humano. É exatamente o oposto do que Dong Bong-su faz. Ele estava no celeiro. Corpo destruído, barriga baixa, a palha úmida embaixo e o cheiro de cavalo impregnado em tudo. E então apareceu um servo, com comida. Uma tigela miserável, do tipo que você dá para alguém quando quer deixar claro que a presença dele é tolerada, não bem-vinda. A refeição que diz, você existe, então coma, mas não ouse achar que isso significa algo. Qualquer pessoa normal teria agradecido e ficado quieto, comido com a cabeça baixa e guardado a humilhação para ruminar mais tarde em silêncio. Dong Bong-su não agradeceu, não ficou quieto. Não comeu com a cabeça baixa. O que aconteceu naquele celeiro foi a primeira demonstração silenciosa de que algo havia mudado de endereço naquele corpo.
O servo que entrou não era um predador, era um homem pequeno, num mundo pequeno, fazendo uma tarefa pequena. Mas ele chegou com uma postura que no mundo de Dong Bong-su tinha um nome muito específico de expresso funcional. Aquele jeito de entregar algo sem olhar nos olhos, de jogar mais do que pousar, de comunicar com cada gesto que quem recebe é menos do que quem entrega. O prato estava nas mãos erradas no momento errado, a tigela quebrou, o pescoço foi alcançado. E o que aconteceu a seguir foi executado com a mesma eficiência silenciosa e metódica de um homem que passou anos praticando exatamente esse tipo de coisa em freezers organizados numa vila de Gangnam, sem raiva, sem discurso, sem aquela cena dramática onde o protagonista fica tremendo depois do primeiro ato de violência no novo mundo. Dong Bong-su não tremeu. Nunca tremeu. O que ele fez depois foi mais perturbador do que o ato em si. Ficou parado por um momento, processando a sensação. Porque aqui era diferente do jogo. Completamente diferente. No murinho online o sangue tinha cor, mas não tinha calor. Não tinha textura. Não tinha aquele peso específico que só existe quando a coisa é real e permanente e não volta atrás. Aqui tinha tudo isso. E pela primeira vez desde que acordou naquele celeiro, algo próximo de satisfação atravessou aquele rosto vazio. Não alegria. Não sadismo performático. Satisfação técnica. A confirmação de que o novo mundo funcionava como deveria. De que as regras físicas eram reais. De que as consequências eram permanentes. De que isso finalmente, depois de toda a decepção do jogo virtual, era um terreno de caça de verdade. O servo não era um predador. Dong Bong-su sabia disso. Não era o tipo de alvo que ele caçava no mundo anterior, não tinha o perfil, não carregava aquele peso específico que marcava as presas certas, mas o mundo tinha que ser testado, as ferramentas tinham que ser verificadas. E o celeiro do clã Danri acabou de virar laboratório. Agora ele sabia. O corpo respondia. As mãos funcionavam. A frieza estava intacta. O instinto não havia sido corrompido pela reencarnação nem embotado pelo novo ambiente. Tudo que Dong Bong-su era no mundo anterior ainda estava ali, comprimido dentro de uma embalagem esquelética e mal alimentada, esperando pacientemente a hora certa de expandir. O Murim tem guerreiros lendários, clãs milenares, artes marciais que dobram a física e mestres que passaram décadas construindo reputação sobre montanhas de cadáveres alheios. Todos eles, menos absolutamente todos, menos ainda, não sabem que existe um servo num celeiro fedorento do clã Dangri, que acabou de confirmar que está pronto para começar. E quando Dong Bong-su decide que está pronto e o freezer já está mentalmente montado, só falta escolher os próximos veteranos.